Olá pessoal, boa tarde, não sei que horas você vai estar assistindo esse vídeo, né? Mas então, muitas pessoas no grupo do WhatsApp começaram a fazer inúmeras perguntas em comum e aí eu e o Werner decidimos fazer um vídeo o mais completo possível para tirar todas as dúvidas de vocês, ok? Bom, eu vou começar apresentando o Werner para vocês, porque vocês estão sempre acostumados a me ver, né? Mas o Werner gravou o treinamento microbiologia de luz ativada junto comigo. O Werner é biólogo e ele vai falar um pouquinho sobre a carreira dele até o momento aqui com a gente. Bom pessoal, tudo bom? Vocês vão me conhecer um pouco melhor ao longo desse curso, né? Até não só pelos vídeos das aulas que a gente gravou, mas também pela nossa interação aqui no grupo, né? Mas de forma rápida eu queria dizer só que eu sou biólogo, que nem a Ana, mas apesar disso a minha formação ela foi um pouquinho diferente, foi um pouquinho mais voltada para outras áreas. Então eu tive um pouquinho mais de contato com a parte de bioquímica, de biologia molecular, biologia celular. Então nossos conhecimentos se agregam muito bem, tá bom? Até brinco assim, caraca, ficou um gap tão grande, não vou falar a idade pra vocês, mas rola uma diferença grande aqui, né? E aí, coisas que eu aprendi lá na faculdade, mais de 20 anos atrás, o Werner fala assim, não, Ana, mas isso não hoje em dia. Eu falei, gente, mudou? Mas mudou até a classificação do bichinho, não é mais classificado como uma planta, agora ele é um protozoário, né? E na minha época da faculdade, essa questão da biologia molecular estava assim, era muito primitivo ainda, né? Então a gente nem tinha professor especializado para dar uma aula boa sobre isso. Já o Werner veio da faculdade com isso bem forte, né? Porque já é uma realidade hoje em dia. Então, nesse sentido, ele vai agregar bastante valor ao treinamento. Então é o seguinte, vocês estão com muitas dúvidas em relação ao que vai ter de conteúdo, né, no treinamento. Então a gente vai abordar módulo por módulo aqui, qual foi o nosso objetivo, como que a gente, né, mais ou menos quantas aulas tem, etc. Vamos começar? Vamos lá. Primeiro, vocês vão ter uma boas-vindas, né? A gente lá no módulo 0, a gente dá ali para vocês algumas dicas de como estudar melhor, como que aplicar o conhecimento que vocês vão ter no curso na prática de vocês, essas coisas básicas, né? E aí o Werner começa com o módulo 1. Isso. Então, o módulo 1, ele fala sobre a importância do tratamento de esgoto. Então, a gente achou que esse é um módulo crucial para abordar, apesar de parecer uma coisa muito trivial, né? Algumas questões acabam ficando sem resposta no nosso dia a dia, né? Então a gente quis abordar conceitos mais básicos ali de ciclo da água, de bacias hidrográficas, para a gente entender qual que é a nossa relação como seres humanos, né? E como agentes no tratamento de águas com o nosso ambiente, né? Com a circulação da água no planeta. Então a gente abordou alguns aspectos mais básicos, como o ciclo da água, até a explicação do que é o esgoto, o que a gente encontra no esgoto, por que a gente precisa tratar ele, o que acontece se a gente não trata, né? Então tudo isso a gente fala no módulo 1, tá bom? Até porque, eu lembro quando a gente estava pensando nos módulos, né? A gente falava assim, poxa, às vezes eu sinto que o pessoal da operação tem uma autoestima baixa, né? E eu acho que esse módulo veio para enaltecer a gente. Né? A gente, cara, assim, quem opera, quem gerencia, quem de alguma forma tá ali na linha de frente, né, tratando de alguma forma. E aí eu falo, putz, às vezes a gente vê o pessoal tão assim, desvalorizado, e eu acho que esse módulo vai dar esse up aí no pessoal para entender a importância do nosso papel no mundo, né? Exatamente. Bom, aí no módulo 2, eu entro com a parte de conceitos importantes, tá? Muitos de vocês no grupo estavam com essa dúvida. Ana, eu vou ter que esperar outro treinamento para começar a assistir o de microbiologia de luz ativados? E na verdade não, tá, gente? Uma coisa não impede a outra. É óbvio que esse é um treinamento avançado. Logo, eu imagino que você já sabe operar o sistema, você já está lá fazendo isso. Então, vocês vão ver o tempo todo a gente falar de alguns conceitos. IVL, idade do lodo, relação sobre M, mais o que? Sólidos. E então, assim, no Operação de Luz Ativada, a gente explica cada coisa dessa com uma minúcia muito grande, né? Muito detalhamento. Mas assim, nesse módulo, aqui no Microbiologia, eu vou equalizar a linguagem de vocês. Então a gente explica tudinho, tá? A gente fala sobre IVL, a gente fala sobre idade do lodo, a gente fala sobre nutrientes, né? Para que quando eu ficar falando sobre isso ao longo das aulas, vocês não fiquem boiando, né? Então, assim, não precisa esperar a operação de luz ativados ser lançado para você conseguir entender o resto desse treinamento, porque aqui a gente dá essa equalizada. Certo.
Então, no terceiro módulo, que é a introdução à microbiologia de lodos ativados, aí a biologia começa a tomar forma nesse treinamento, né? Então, aqui a gente vai tratar alguns conceitos, por exemplo, o que é a microbiologia, né? O que ela estuda, como ela estuda o alvo dela, né? Que são os micro-organismos, né? O que eles são, como a gente classifica eles, né? Então, todas essas coisas para a gente também equalizar o nosso conhecimento, falar a mesma língua, para se entender ao longo do treinamento todo. Então aqui a gente vai falar também sobre como a gente classifica os seres vivos, né? Algumas regrinhas para a gente se entender melhor. Até porque muita gente que faz o curso não é biólogo, né? Exatamente. Às vezes tem gente que só fez o 2º grau e quer fazer o treinamento, não tem problema nenhum, é totalmente normal. Aliás, muitas pessoas que fizeram, eu vou dizer para vocês, a maioria das pessoas que eu treinei até hoje não tem formação de nível superior. Então, como que essas pessoas também, por outro lado, a gente não quer que saia falando aí, confundindo bactéria com protozoário. Exatamente. Né, Werner? E outra coisa, vocês não ficam com curiosidade de saber, tem lá a bactéria que forma um floco e tem a filamentosa, qual a diferença entre elas, né? E quando eu vejo um negócio verdinho lá, é alga? Alga é o quê? Então a gente criou esse módulo para vocês tirarem essas dúvidas básicas. E aí na sequência, o módulo 4, ele ainda pega um pouco de carona nesses conceitos da biologia para explicar algumas outras coisas muito importantes. Então a gente, nesse módulo, a gente vai entender as diferenças entre as bactérias que a gente encontra nos lodos ativados. Então, como a Ana falou, a gente tem bactérias filamentosas, a gente tem as bactérias formadoras de floco, a gente tem também as bactérias nitrificantes, as desnitrificantes. Então elas são bactérias diferentes e a gente vai entender como é que cada uma delas funciona, do que elas se alimentam, de onde elas tiram energia, todas essas questões a gente aborda nesse módulo sobre o metabolismo das bactérias no reator biológico. Mas algumas coisas elas têm em comum. Então, o que é uma bactéria, como que ela se multiplica, como que ela excreta, exatamente. Respira. Todas essas questões a gente aborda para entender passo a passo o que é uma bactéria, quais são as principais características dela. Quando a gente olha para uma bactéria, o que a gente vê? Né? E assim, aqui eu quero até deixar meu parabéns para você, porque não é fácil explicar isso, pessoal. Não é. Tem ciclo de Krebs, né? Aí você fala, nossa senhora, ela não fala de ciclo de Krebs. Não, a gente não vai se aprofundar. Mas o Werner conseguiu, gente, de uma forma muito didática, explicar, colocar uma coisa extremamente complexa numa linguagem simples para vocês conseguirem entender. Então ele foi até uma profundidade assim, racional, vamos dizer assim, porque depois ali já é loucura, né, Werner? A gente deixou isso para a biologia lá na época da faculdade, né? Não era esse o intuito. Mas a intenção aqui é vocês também, e é muito legal essa parte, porque quando a gente começou a fazer esse módulo, até as nossas fichas caíram, né? Assim, agora explica por que aquele pH lá aumenta, né? Putz, isso explica por que eu preciso realmente ter um tanque de desnitrificação, ao invés de ter só nitrificação. Cara, as fichas caíram na hora que a gente teve que estudar. Não só para esse módulo, né? Para o curso inteiro de uma forma geral. E até agora, né? Até agora ainda caem algumas fichas. Depois a gente vai mostrar para vocês como que tá ficando a apostila, tá? A gente não terminou ainda, a gente tá no finalzinho, tá? Mas tá ficando assim muito... putz, eu não sei nem a palavra, Werner, didático? Não sei. É um projeto que está saindo muito acima do que a gente esperava, né? Tá ficando bem legal. E uma coisa importante que eu acho ainda um pouquinho nesse módulo é que quando você começa a entender os processos que as bactérias fazem, fica mais fácil de você trabalhar porque você não precisa mais decorar as coisas. Exato. Você não precisa mais decorar assim, o que eu preciso para uma bactéria desnitrificante. Você não decora mais, você entende o que ela precisa. Essa é a grande diferença. Então, uma coisa que eu notei nesse módulo é que isso fica muito claro. Você não precisa mais ficar decorando quais são os requisitos. Uma vez que você entende como aquela bactéria funciona, você não esquece mais, você não precisa mais ficar indo atrás. Você simplesmente pensando, você já chega nas conclusões. Né? Bom, aí depois vem o módulo 5, que olha o nome do módulo, o floco biológico como unidade fundamental. Acho que o nome já diz tudo nesse módulo, né? Muitas pessoas que já fazem análise microbiológica só olham protozoário. E assim, vai ter um módulo dedicado para os protozoários, a gente gosta muito deles, eles são excelentes indicadores, mas não são o cérebro da estação, né? Então, se você não entender
que o floco biológico é quem vai te dar não só a remoção de carga orgânica, mas a segunda etapa, que é a decantação, né, a separação das fases, né? Então não adianta você ter por exemplo, MBR. Como é que é o lodo de MBR? Horrível, né? É aquele floco biológico todo escangalhado, que não tem problema, ele consome a carga orgânica, mas depois não tem decantador, tem membrana que vai separar. No lodo ativado, não tem membrana, né? Então a gente tem que forçar a decantação daquele lodo. Que o lodo é o quê? Um monte de floco. Então se o seu floco não tiver tamanho, capacidade de sedimentação, você vai ter arrasto de sólidos como consequência. Então aqui a gente explica como que o floco é formado. Os problemas de separação de sólidos, então aqui a gente só vai falar os principais problemas, não vai explicar eles ainda, né? Depois a gente vai... E aí depois nos próximos módulos a gente vai explicar floco por floco. Floco PIN, floco com crescimento de espécie, com booking, etc. Né? Já no módulo 6, seguindo, aí agora entra na parte mais prática. Então, esse módulo aqui é muito interessante. Então, a gente vai ver o que é um microscópio, né? O que ele precisa ter, como a gente opera o microscópio, as variantes dele, então, sem contraste de fase, com contraste de fase, né? Como regular isso, as objetivas, as lentes todas que a gente utiliza, né? Então, os cuidados que a gente precisa ter para manter o nosso microscópio, que é o nosso maior bem aqui, né? É nossa ferramenta principal de trabalho na microbiologia é o microscópio, né? Então tudo que a gente precisa saber para usar ele de forma adequada. Mas além disso, a gente vai aprender também como montar as lâminas, como fazer os testes de coloração também, que são importantes para a identificação de alguns organismos, o teste de Nankin. Então tudo isso a gente vai ver nesse módulo. Essa é a aula mais prática de todas, né? A gente ensina a montar lâmina, todas essas coisas que com certeza vocês têm dúvidas. Aí no módulo 7, como eu falei, vou explicar cada tipo de floco. Floco ideal, quais são as características dele? Floco pinpoint, quais são as características dele, por que ele ocorre e como que eu resolvo esse problema? Booking filamentoso, booking viscoso, floco com crescimento disperso, quais são as características deles? Por que eles ocorrem e como eu resolvo esse problema, certo? Certo. No módulo 8, aí já é o que a gente fala que é o suprassumo desse treinamento, que já é o módulo das bactérias filamentosas, né? Que é o que deixa todo mundo de cabelo em pé. Então, nesse módulo a gente vai aprender a identificar cada uma das diferentes bactérias filamentosas, ver as características delas, as características das células delas, o formato delas, todas as características que diferenciam uma espécie da outra, a gente vai nesse módulo aprender a identificar. E aqui uma coisa que é legal é que a gente dividiu esse módulo em várias aulas, então cada espécie de bactéria filamentosa tem um módulo separado. Exatamente, uma aula separada, perdão. Porque o que você faz? Você consegue ir diretamente naquela bactéria quando você estiver treinando. Então você ficou na dúvida, putz, como é que era mesmo a Thiotrix? O que eu precisava fazer para resolver ela? Aí você vai no módulo na aula exclusiva de Thiotrix. E assim você consegue ir, depois de acompanhar o curso todo, você consegue ir estudando e voltando para concretizar mais esse conhecimento. E eu esqueci de falar que lá no módulo 7 também tem aquelas outras observações, que são espiroquetas, bactérias tétrades, gota de óleo, uma série de coisinhas que podem aparecer. Sabe aquelas coisas que você fala assim, o que é isso? Aí é uma bactéria, uma coisa estranha, o que é? A gente te ajuda aqui nessa parte também, é uma aula exclusiva sobre isso. Aí no módulo 9, a gente fala sobre outros fatores que levam ao arrasto de sólidos. Bom, aqui é aquele caso assim, você tem um lodo super bonitão, que é para decantar, seu IVL está baixo e está arrastando. Então a gente vai explicar o porquê que isso ocorre, quais são os outros fatores, né? Um deles, a gente pode até adiantar que é a desenterificação, que ocorre no decantador secundário, formação de espuma. Então tudo isso vai estar abordado dentro desse módulo. Já no módulo 10, é um outro módulo que a gente fala que é um módulo terapêutico, que é a nossa praia aqui, que é a análise dos protozoários e metazoários. Então, além das bactérias no sistema de lodos ativados, a gente encontra um outro grupo de organismos, né, que são protozoários e também metazoários, que já são animais. Mas a gente vai ver tudo isso com calma
no curso, né? Então, esses organismos, como a Ana já comentou, eles são excelentes bioindicadores do nosso sistema. Então, se a gente souber identificar eles e interpretar as mensagens que eles estão nos passando, a gente consegue prever alguns problemas operacionais, algumas defasagens que a gente pode ter na nossa planta. E aqui no mesmo, na mesma lógica das bactérias filamentosas, cada um dos organismos que a gente encontra estão divididos em aulas diferentes. Então, se você ficou com dúvida, se você está olhando na sua amostra e você está com uma dúvida se aquilo ali é um rotífero ou um gastrotríqueo, por exemplo, você vai direto na aula de rotífero e você vê as características dele, como ele se movimenta, etc. E aí você mata na hora essa dúvida de forma bem rápida. E tem vários vídeos, né, explicando. Exatamente, é bem visual. Agora, eu acho que uma coisa que ficou bem legal, e isso aí é uma contribuição que a gente tem que tirar o chapéu pro Werner também, é a questão de que ele fez uma pesquisa muito grande para a gente também conseguir correlacionar os protozoários com aquelas plantas que só nitrificam, né? Então, tem alguns pesquisadores que agora avançaram nisso aí, e o Werner fez todo como é que fala, né, Werner? Levantamento, um uma revisão bibliográfica grande. Então, na apostila, tem uma tabela incrível que vai ter, assim, não é por grupo não, tá, pessoal? É por espécie. A espécie Vorticella campanula indica o quê? Performance boa, performance ruim, tem relação com a nitrificação ou não. Então, pessoal que trata efluentes que não tem muito carbono, mas tem muito nitrogênio, vocês também vão ter esse benefício, porque, infelizmente, né, quem trata só esgoto com muito nitrogênio tem, às vezes, essa dificuldade. Tá, que protozoário, que bactéria eu vou ver para saber se tem, né, uma relação com a nitrificação. Então, esse módulo tá bem legal. Depois vem um módulo muito especial, que eu acho que é, na verdade, uma das coisas mais importantes, porque não adianta nada você saber analisar tudo isso, identificar, que já é um desafio grande, né? Mas depois não saber usar aquilo a seu favor, na operação ou na tomada de decisões. Então, esse módulo é o módulo de aplicação dos resultados na operação, tá? E aí vai ser contando alguns cases para você que a gente vai fazer isso. Lógico que ao longo dos 3 meses que vocês vão ter acesso ao curso, a gente vai estar no grupo. E algumas questões vão surgir ali e a gente vai poder também discutir isso com vocês. E aí no módulo 12, já é o último módulo tradicional, né, formal do nosso treinamento, a gente vai falar um pouquinho sobre o futuro da microbiologia, como a gente enxerga esse campo, né, a microbiologia de lodos ativados, se comportando daqui a alguns anos, né? Então a gente vai falar sobre algumas técnicas mais assertivas para a identificação de micro-organismos, especialmente as técnicas moleculares, né, que têm avançado bastante nos últimos anos. Mas fica tranquilo que o microscópio ainda vai ser importante para fazer essas análises. Então são coisas que são complementares, tá bom? Então a análise que a gente aprende nesse curso ainda assim é muito importante. Tá bom? Ô Vera, teve uma pessoa que perguntou numa das lives, né? Se a gente vai ensinar, por exemplo, a usar o PCR. Não, a gente vai explicar qual que é o conceito, como a técnica funciona, qual que é o princípio, isso, né? Mas o nosso objetivo aqui nesse curso não é explicar o passo a passo da técnica de PCR. Porque tá? a gente entende que primeiro você tem que aprender o método tradicional, né? Mas tem um teste que a gente vai explicar, que é o JTP. Esse, a gente gravou uma aula bem prática, né? Passo a passo de como faz o ensaio. Isso aí. E aí, como não poderia deixar de faltar, tem um bônus, o chorinho, que é um módulo onde a gente ensina 2 aulas, né? São 2, né, Werner? O teste de respirometria. São 3. 3 aulas. É o ATP, a respirometria e os ácidos orgânicos. Isso mesmo. Porque vocês vão ver assim que eu falo muito. Essa bactéria aqui é típica de ambientes com alta concentração de compostos rapidamente biodegradáveis. Ai, meu Deus, como é que eu meço isso? Como é que eu faço essa avaliação? E a avaliação mais fácil de se fazer é através dos ácidos orgânicos. Então a gente ensina numa aula prática sobre como faz isso. E, puxa, a aula de respirometria ela é importante para todo mundo, tanto para quem só remove carbono mesmo, quanto para quem tem que fazer nitrificação. Tem como a gente inibir as bactérias nitrificantes para a gente medir somente a atividade das heterotróficas. Então, bacana demais. Como vocês vão entender no módulo 4 sobre o metabolismo das bactérias,
o metabolismo das heterotróficas é diferente do das autotróficas nitrificantes. Então a gente tem uma forma, né, durante o processo de respirometria, de inibir só uma delas. Então a gente consegue avaliar separadamente os dois. Tá bom? E não só isso, né? Depois que você faz a respirometria, eu sei que tem outras empresas até que ensinam, né, também fazer, mas elas não ensinam o mais legal, né? Como que depois eu pego aquelas informações e transformo num resultado útil para mim? Por exemplo, porcentagem de inibição. Então tem como calcular isso e a gente vai ensinar para vocês também, tá? Bom, aí eu não posso também deixar de falar dos bônus. Um dos bônus, pessoal, é esse identificador de usuários, que é bem bonito, né? Então você pode ter aqui um acesso a informações rápidas. Por exemplo, a ameba. A ameba é ameba por quê? Porque ela tem pseudópolis. Mais ou menos qual o tamanho dela? Tá aqui. Ela indica condições favoráveis ou desfavoráveis? Não, também tá aqui. Então, ao invés de você ter que ir lá na apostila ou então voltar num vídeo, já tá aqui um resuminho de tudo, né? Dos principais, tá? Alguns não estão aqui, porque não aparecem com frequência, tipo tartígrado. Infelizmente, eles não são tão comuns. Então, se um dia você ver, você vai ter que ir na apostila. Esse banner, que ele é bem completão também, na parte de cima aqui a gente tem um resumo dos tipos de flocos. Aqui a gente tem um resumo da quantidade de filamentosas em cada floco. E aqui um resumo do que cada bactéria filamentosa indica. Também para você não ter que ficar recorrendo toda vez à apostila, você vai ter isso no banner. O último bônus, que eu acho que é o mais importante, é o de análise microbiológica. Então, assim, você assistiu o treinamento, basicamente quase todo, e aí você fala assim, putz, agora eu sei a parada toda, já sei analisar, já treinei pra caramba, vou fazer a minha análise, e aí vocês vão mandar. Ou eu ou o Werner vamos fazer essa análise pra vocês. E aí a gente vai comparar os nossos resultados com o que você teve aí. E nós vamos, então, gravar um vídeo, ou provavelmente vai ser um vídeo falando, olha, fulaninho, aqui, tá vendo? Você não viu esse organismo. Às vezes porque é muito pequeno, às vezes porque seu microscópio não está com a resolução boa. A gente vai dar todas as dicas para você melhorar e também ver onde você está acertando, que isso é importante. E não só isso, né? Como que você interpretou aqueles resultados? A gente vai te ajudar com isso. Então, sei lá, acho que tá imperdível, pessoal. Tá mesmo. Então é o seguinte, amanhã, então, vocês já sabem, né? Dia 24, quinta-feira, o carrinho vai abrir para vocês comprarem pelo preço promocional. Mas, ao longo do dia, vocês podem continuar tirando as dúvidas de vocês, que talvez a gente ainda não tenha esclarecido aqui nesse vídeo. Beleza? Então é isso, né, Werner? É isso. Esperamos vocês no nosso curso. Tchau, Até tchau. mais.